Cumprimento a todos aqueles que acompanham o nosso programa de atividades acadêmicas, patrocinado pela Uniregistral e pela TV Registradores, Pinga Fogo. Debate este que, ora, está sendo gravado, nós estamos iniciando agora uma temporada de gravações do Pinga Fogo, aproveitando as perguntas que nos são remetidas por meio do endereço eletrônico pinga.fogo@arispe.com.br. Eu repito, pinga.fogo@arispe.com.br. E o programa, como sabem, é transmitido pelo Facebook, nas páginas da arispe.br e da página Registradores BR. Como de hábito e para muita honra minha e proveito de todos, está aqui ao meu lado o Dr. Narciso Orlando Neto, conhecida e reconhecida autoridade no direito notarial e registral brasileiro. Temos aqui uma série de perguntas, Dr. Narciso. Vamos responder a algumas delas e estimular a que efetivamente façam mais perguntas chegarem até nós. Aqui iniciamos hoje com uma pergunta formulada pelo Dr. Luciano Machado. Não é a primeira vez que o Dr. Luciano faz perguntas, e perguntas até muito interessantes. Tenho a impressão que ele foge um tanto daquilo que é uma trilha prática nessas perguntas. São perguntas academicamente curiosas. Ele até se desculpa desnecessariamente por eventual banalidade. Quanto longe de ser trivial, a pergunta me parece efetivamente interpelante. Pergunta a ele qual o motivo de a legislação brasileira ter escolhido as serventias, quer dizer, os registros públicos, no nosso caso, e mais as notas e o tabelionato de protesto, tal como as escolheu na Lei 6.015. E por quais razões foram nomeados os titulares das serventias dispostas no artigo 5º da Lei 8.935, de 1994, aí isso é a observação dele, outros serviços há que se enquadram dentro do conceito de registro disposto na Constituição Federal de 1988. E ele dá como exemplo os serviços prestados pelas juntas comerciais, pelos DETRANS e pelo INPI. O que lhe parece? Bem, os registros públicos são vários, eles não se resumem aos registros públicos do Código Civil. E essa destinação dos registros públicos do Código Civil às serventias extrajudiciais está ligada à história. Quer dizer, quando surgiram os primeiros registros na legislação de 1864, até antes, logo depois da Lei de Terras de 1850, aquela primeira legislação que criou o registro e cometeu esse registro aos tabelionatos. Embora os tabelionatos já existissem há muito mais tempo, já vinham das odeações e já eram uma tradição conosco. E quando a primeira lei falou em registro, ela atribuiu esse registro aos tabelionatos. Depois, em 1864, com a primeira lei hipotecária, a própria lei previu a criação dos registros dos oficiais de registro de imóveis nas circunscrições imobiliárias que antes não havia. A outra relação está, a outra explicação está na idade desses registros. A junta comercial é um registro público, o registro de veículos automotores é um registro público. São registros organizados e prestados por entidades diferentes dos cartórios de registro de imóveis, que foram criados em épocas diferentes. E não havia semelhança entre eles que justificasse a atribuição ao registro de imóveis. O regulamento de 1939 era o regulamento dos registros públicos do Código Civil. E a Lei 6.015 manteve esse sistema. A Lei 6.015 disciplina os registros públicos do Código Civil. E a junta comercial foi criada depois dos registros públicos
do registro de imóveis. O registro de títulos e documentos é um pouco posterior, mas por uma conexão, por uma semelhança na prestação dos serviços, atribuiu aos cartórios também, agora as serventias extrajudiciais. Não vejo outra explicação. Se compreendi bem aqui a pergunta, entendo o seguinte, a escolha de 4 registros para figurarem na Lei 6.015, no meu modo de ver, prestigia, em alguma medida, a importância, de um lado, econômica desse registro, e de outro lado também, se nós pensarmos no registro civil das pessoas naturais, a importância jurídica efetiva desse registro, deixando à margem legislação extravagante, até em razão da sua especialidade, os registros relativos a aviões, registro aeronáutico, registro de navios, e alguns por serem extremamente peculiares, por exemplo, registro de animais bravios, registro de cautelas de ouro, etc. Mas em todos em boa parte dos países, nós vamos encontrar registro de coisas móveis. Por exemplo, a Espanha tem um registro de imóveis. Mas qual é a dificuldade do registro de imóvel? Antes de nós falarmos aqui do problema dos registros de automóveis, chamados registros de automóveis, é o problema da identificação. Você tem uma certa dificuldade para identificar, para individualizar o móvel e distingui-lo de outro, que é uma coisa que não ocorre com o registro de imóveis. Então, quanto aos registros de bens materiais ou bens corpóreos, parece que a justificativa que eu encontro para permitir o registro de imóveis e menos o registro de móveis está exatamente na maior possibilidade de individualização e de identificação dos registros dos imóveis que são objeto do registro. Não é? Mas eu, por outro lado, tenho uma certa observação a fazer aqui, altamente discutível, e que parece ir contra a tendência da jurisprudência pretoriana de hoje, no sentido de que esses registros mencionados na Lei de Registros Públicos possuem o atributo da fé pública. E eu confesso que tenho uma certa dificuldade de estender esse mesmo efeito para as inscrições das juntas comerciais, das repartições de trânsito. Parece-me que essas repartições, essas entidades se comportam mais ou menos como um arquivo, um cadastro informativo. Até mesmo interessante, queria mencionar aqui, foi uma pena que eu não tenha visto, não me tenha detido nessa pergunta a tempo e hora, porque eu teria trazido algo que é objeto de discussão na minha Câmara, aqui no Direito Público. É o problema da falta de comunicação das alienações ao Detran. E, de acordo com algumas legislações estaduais, é o caso da legislação de São Paulo, se essa comunicação não for feita na forma de um artigo da Lei de Trânsito, o imposto relativo à propriedade do veículo automotor continua a ser devido solidariamente pelo proprietário anterior que não comunicou a alienação. E a minha Câmara tem entendido que a prova dessa alienação, ainda que não tenha sido objeto de notícia a repartição de trânsito, afasta a solidariedade. O que demonstra que esse registro não tem caráter constitutivo, aliás, não poderia ter mesmo, se nós pensarmos bem, se tratando de imóvel cuja propriedade se transmite com a tradição. Enfim, eu penso que esse é um assunto para estudar. Mas, e tem algumas coisas inexplicáveis também, que eu não consigo explicar. Eu falei dos registros públicos do Código Civil, mas o registro mercantil também está no Código Civil hoje. E o registro das sociedades se faz tanto na junta comercial quanto no registro civil de pessoas jurídicas. E mais, o oficial do registro civil de pessoas jurídicas tem fé pública. E o da junta comercial não teria. Até nós temos visto algumas coisas preocupantes no caso das juntas, porque qualquer pessoa que ofereça um documento lá, aquilo se arquiva. A qualificação não é perfeita como a do registro civil de pessoas jurídicas. A pergunta é muito interessante e acho que ela merecerá oportunamente um pouco de meditação e aprofundamento. Doutor Rafael Dornelles, que já teve aqui, anota a sua participação, que diz honrosa para nós também, no programa de estreia da nossa série Pinga Fogo. Ele pergunta o seguinte, doutor Narciso:
dá-nos aqui um caso hipotético, um contrato de locação firmado entre uma pessoa física, na condição de locador, entre uma firma individual, na condição de locatário, e por fim com uma terceira pessoa física, que é o calcionante. Depois diz assim: considerando que o imóvel objeto dessa locação pertence a uma dada circunscrição imobiliária e que o imóvel dado em garantia é outro, pertence a uma diversa circunscrição, o averbamento da calção locatícia na matrícula do imóvel estaria prejudicado pelo fato da ausência de personalidade jurídica do locatário? E ele aqui, ele se lembra, o que para nós é motivo de rememoração, um parecer expedido pelo saudoso Gilberto Valente da Silva, ainda parecer de 2009. Pois não. O Dr. Rafael explicou bem. O contrato de locação tem por objeto um imóvel situado em uma circunscrição e o imóvel dado em calção está situado em outra circunscrição. E o que se pretende é apenas a averbação da calção. Não se pretende o registro do contrato de locação nem a sua averbação para fins de direito de preferência. E então o oficial que vai qualificar o título é o oficial da circunscrição do imóvel dado em calção. E o título é o mesmo, é o contrato de locação, é lá que está a cláusula da calção. Ele percebe que o locatário não tem personalidade jurídica, não é uma pessoa física, uma pessoa natural, nem é uma pessoa jurídica, nem é uma sociedade. É uma firma individual. Me parece que essa circunstância do contrato não prejudica a averbação da calção. A obrigação é assumida pelo proprietário do imóvel, o titular do direito real, entre aspas, de garantia, que é a calção, esse direito real sui generis, anômalo, que a lei de locação hipoteca anômala criou, a hipoteca anômala. O titular desse direito real é o locador. E é um outro aspecto. Em São Paulo, o Conselho Superior da Magistratura tem um entendimento de que essa firma individual se confunde com a pessoa natural, com a pessoa física. Em alguns julgados sobre cédulas de crédito, o Conselho Superior permitiu o registro da cédula, embora o hipotecante fosse uma firma individual. Admitiu, o credor, não me lembro agora qual era a participação dessa firma individual. E o Conselho disse, não, considera como se fosse uma pessoa natural. Tendo a qualificação dela, é como se fosse a pessoa natural. E ainda um dia desses eu vi nas publicações do INR um acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, aqui de São Paulo, exatamente no mesmo sentido. O devedor era uma firma individual e o tribunal disse, não, absolutamente, é a pessoa natural, é a pessoa física. Os patrimônios se confundem. Se confundem. Exatamente. Então, Essa unitariedade patrimonial é que eu também acho que sim. Estou de acordo. O registrador e doutrinador Rodrigo Pacheco Fernandes faz a seguinte indagação. Indaga da possibilidade de cancelar o registro de uma hipoteca com base em sentença judicial que declara extinta a obrigação garantida. Ou seja, uma hipoteca, obrigação garantida, a sentença declara extinta a obrigação, ele quer saber se é possível cancelar. Mas aí é que vem a pergunta especificamente. Existe mandado judicial ou basta a apresentação de cópia da sentença? Esse problema de cópia da sentença aparece com frequência porque, às vezes, a lei fala em cópia da sentença. Por exemplo, quando ela fala da hipoteca judiciária, ela fala que a cópia da sentença é o título hábil para a inscrição da hipoteca judiciária. Mas, primeiro que se deve entender, né? A sentença, ainda que seja o original da sentença, uma cópia autenticada pelo ofício judicial, pelo cartório judicial, ainda assim a sentença raramente é título hábil para o registro, porque ela não contém todos os elementos essenciais do registro.
Quer dizer, quando eu vejo sentença, cópia da sentença, eu imagino uma carta de sentença. Eu penso que é isso mesmo. Nós temos que distinguir aqui entre o título em sentido material, que é a ordem de cancelamento da hipoteca, cancelando essa obrigação, desaparece o que é adjeto a ela, e o instrumento, o título formal, que pode ser um mandado, pode ser eventualmente uma certidão, se quiser. Isso. Uma carta de sentença. A lei fala que a sentença de uso capião é registrada no registro de imóveis, mas evidentemente a sentença não contém os requisitos. Agora, em relação a ser o título hábil, sim, porque se o juiz declarou extinta a obrigação e o Código Civil diz que a hipoteca se extingue com a extinção da obrigação garantida, é evidente que é título. Agora, note o seguinte, você para dar um dado a mais nisso. Para que se faça esse cancelamento, a própria lei exige o trânsito em julgado. O trânsito em julgado não está na cópia da sentença. Seria sempre necessário. Teria que completar-se isso por meio de uma certidão do trânsito em julgado. Parece que não. Em nenhum caso que se queira ver. Não penso que esteja mal que a lei diga que a sentença valerá, porque o título material registrado é a própria sentença mesmo. Isso. Agora, tem que ir com documento. O instrumento. Qual é o documento? Instrumento, ou seja, a veiculação. É a carta de sentença. Carta de sentença. Bom, vamos aqui. O doutor Rodrigo faz uma outra pergunta um pouco mais alargada, que eu vou ler agora. Segundo o caput e o inciso 2º do artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, combinados ambos com o inciso 2º do artigo 792 do novo Código de Processo Civil, a alienação ou oneração de bem, em nosso caso um imóvel, será considerada fraudatória da execução quando houver prévio averbamento da pendência do processo executório na matrícula do imóvel. Assim prevê o caput do artigo 828 do mesmo Código de Processo Civil. Ademais, o parágrafo 3º do artigo 792 do Código de Processo Civil diz que, aspas, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Então ele pergunta, é possível averbar a execução na matrícula do imóvel de propriedade de um sócio da pessoa jurídica, cuja personalidade se busca desconsiderar, antes ainda de uma decisão que acolha a desconsideração? Seria necessário um mandado ou bastaria a prova da citação do sócio? Eu acredito que se fosse apresentada uma certidão da existência da execução, o oficial recusaria a averbação, entendendo que haveria uma quebra do princípio da continuidade, porque o proprietário do imóvel, que é o sócio, não figura a sociedade que é ré não figura na matrícula como proprietário. O imóvel está registrado em nome do sócio. Então haveria essa recusa. Acredito que fundada. O artigo 54 da Lei 13.097 tem 4 incisos. No primeiro ele repete a Lei de Registros Públicos, admitindo o registro com citação em ação real. Depois ele fala na averbação do 828 do Código de Processo Civil, que é a averbação que nós chamamos de premonitória, a averbação da existência da execução. No terceiro ele fala em restrições convencionais, etc., em disponibilidades. E no inciso 4 ele trata daquela situação de risco que permite a averbação da existência da ação no registro de imóveis. E é nesse inciso que estaria fundamentada essa averbação da execução, ou a averbação da existência de execução contra a pessoa jurídica, mas com possibilidade de responder o bem do sócio. E esse inciso 4º depende de ordem judicial. É o juiz que avalia a existência desse risco que justifica a averbação no registro de imóveis. E é nesse inciso 4º que essa averbação deve estar fundamentada. E aí não haveria problema de continuidade, haveria a ordem do juiz que avaliou o risco. Como se fosse a averbação premonitória, sem que o réu ainda seja parte na execução. Muito bem. Bom, eu primeiramente quero excusar, né, que minha garganta ainda
É da torcida do jogo do Corinthians. Do Corinthians. Os corintianos são tão curiosos que estavam criticando a organização europeia da Liga dos Campeões por permitir que o Real Madrid e a Juventus de Turim jogassem no mesmo dia que o Corinthians jogava aqui em São Paulo. E o fato é que eles adiantaram o jogo do Real Madrid e da Juventus para não concorrer com o jogo do Corinthians. Isso. Bom, a doutora Samila Machado, também que se assina Samila Ariana, faz a seguinte pergunta. Várias averbações de penhora há em uma matrícula e algumas delas foram requeridas pela Fazenda Nacional. Uma delas, em específico, foi requerida por uma instituição financeira e, na data da apresentação, os emolumentos foram recolhidos. Houve a arrematação do imóvel e o próprio arrematante requereu o cancelamento da averbação de penhora. Porém, o mandado de cancelamento foi encaminhado para o ofício de registro de imóveis pela vara civil em que tramitou o processo. Então, ela pergunta, primeiro, qual o fundamento jurídico para justificar por parte do arrematante resistência quanto ao não pagamento dos emolumentos referente ao cancelamento da penhora? Segunda pergunta, vamos a essa primeiro. O que lhe parece? Me parece que falta fundamento jurídico para essa pretensão de não pagar os emolumentos. Bom, suposto que a averbação seja de cancelamento direto. Sim, por mandado judicial. Por mandado judicial. Não se pode confundir o fato de haver um mandado judicial ou um título judicial com responsabilidade pelos emolumentos. Os emolumentos, ainda que a lei fale que eles devem ser adiantados pelo apresentante, o responsável pelos emolumentos é o interessado na prática do ato, é o beneficiado pela prática do ato. Na compra e venda, quem paga é o adquirente. No cancelamento da penhora, é o proprietário do imóvel interessado em limpar a matrícula desses ônus que constam dela. Ainda que o título seja judicial. E ele nem pode alegar que ele não tem interesse no cancelamento, foi uma ordem judicial, o juiz só expediu essa ordem porque ele requereu no processo de execução que houvesse ordem para o cancelamento da penhora. Observamos apenas que se trata aqui do cancelamento direto. Direto. Por mandado que o oficial vai averbar o cancelamento. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o interessado, o favorecido e o arrematante é o grande prejudicado nesses casos. Quando há muitas penhoras na matrícula, ele tem uma despesa considerável com o cancelamento das penhoras. Outro dia nós até falamos aqui da averbação única. Há uma pergunta aqui feita, a seguir que nós vamos tratar de novo desse assunto. Mas faz uma outra pergunta aqui. A vara civil poderia ter encaminhado diretamente o mandado para o registro de imóveis? Porque esse foi o fato. Ou seja, a vara mesmo encaminha. Eu antecipo uma coisa aqui que me preocupa no caso do direito brasileiro. Porque se nós vamos apanhar algumas legislações estrangeiras, eu vou tratar tipicamente da espanhola, que frequentemente serve de parâmetro para algumas considerações doutrinárias nossas. Eles têm lá uma lista de legitimados. Pessoas legitimadas a provocar o registro. Eu me lembro, até um autor disse com muita... Isso deve ser reiterado na doutrina espanhola. Se alguém achar uma escritura na rua e se dirigir ao cartório de registro de imóveis da Espanha por espírito caritativo para registrar, não registra, porque não tem legitimidade. Mas nós aqui nem consultamos essa legitimidade. O apresentante normalmente é terceiro. Mas a questão é esta. O apresentando, especialmente agora com essa história de títulos eletrônicos, as varas mandam automaticamente por via eletrônica, uma via telemática para o registro. E o solicitante passa a ser a vara, porque é essa questão que me parece interessante. Se se entender que o solicitante é a vara e não o interessado no registro do título, nós criamos uma nova figura. Porque o seu argumento é absolutamente certo, estou de acordo com ele e acho que tem que pagar mesmo, mas ele é o solicitante, o arrematante. Se vai direto pela vara, quem consta como solicitante? Nós temos criado uma ficção aqui.
de que a vara tem um mandato implícito, uma procuração implícita para representar o interessado. Em alguns casos, eu tenho visto decisões, no conselho aparece, os juízes mandam de ofício fazer esse registro. Nem sequer requerimento do interessado. Determina, expressa-se mandado para registro de tal coisa, para averbação de tal coisa no registro de imóveis. E o solicitante, que é o solicitante verdadeiro interessado no registro, sequer tem a rogação. Isso é um problema que nós temos enfrentado, a ausência de rogação para a prática do registro. E é uma tradição entre nós de juízes expedir mandado e continuar expedindo mandado para averbação de penhora. Por exemplo, o Código de Processo Civil não fala em mandado para averbação de penhora. Ele fala em certidão, o anterior já falava, e o atual fala em auto de penhora. Não o auto de penhora em si, mas um título, que uma carta para averbar penhora. Mas tratando disso, eu acho que a gente deve distinguir quando o interesse é do particular e quando o interesse é do juízo. Ainda outro dia eu tive uma questão dessa. O juiz expediu mandado para cancelamento da penhora, era uma execução fiscal, e o oficial quis cobrar do proprietário do imóvel, que foi lá para cancelar a penhora. E o proprietário disse que ele não tinha responsabilidade pelos emolumentos naquele caso. E eu fui estudar o caso e achei que o proprietário do imóvel tinha realmente razão. O que aconteceu no processo? O bem foi penhorado, depois, na execução, nos embargos, foi acolhida a tese do bem de família e o juiz mandou cancelar a penhora. Levantou a penhora e mandou cancelar. É evidente que o juiz, era no interesse do juiz aquele cancelamento, e não do particular. Quer dizer, a penhora foi indevida. A averbação da penhora foi indevida. E o proprietário não tinha responsabilidade por isso. O bem era de família. Esse é um assunto que precisaria ser melhor distinguido. Porque mais e mais, aí com o registro eletrônico, vai haver essa remessa direta para atos de registro e averbação. A penhora online é complicada. A penhora online precisa tratar disso qualquer dia. Me lembro de um episódio interessante, não diz respeito a registro de imóveis, mas eu cheguei lá em Sertãozinho, isso na década de 80. E todo mês, a cada 30 dias, baixavam-se ali uns 1000 processos de execução fiscal e eu tinha que assinar. Naquele tempo tinha que assinar tudo, um por um. Aguarde-se provocação por 30 dias. O que está acontecendo aqui? O que acontecia na prática é o seguinte: havia penhora em todos os processos das execuções judiciais municipais e o processo não havia interesse em prosseguir com a ação porque os valores eram diminutos, mas como havia penhora, precisava pagar o correspondente às custas e às despesas do oficial de justiça para o levantamento da penhora. Então aquilo lá, na verdade, estava sobrevivendo porque não se levantava a penhora. Aí eu já falo o seguinte: determine aí que eu estou eu mesmo levantando as penhoras. Mas, doutor, o senhor não pode. Eu digo que eu não posso. Porque esse ato era oficial de justiça. O oficial de justiça é longa-manos. Eu vou levantar tudo ao arquivo. E paramos de fazer um processo que, na verdade, só sobrevivia porque a prefeitura não ia gastar dinheiro para levantar aquela penhora e o interessado estava preocupado por nada, por aquela penhora que não ia levar a coisa nenhuma. Não estava no registro de imóveis, processo, o valor era pequeno, a prefeitura não ia executar porque não valia a pena. Então, há certas situações que, como essa mesmo, o interesse era do juízo. Do juízo. A segunda pergunta da doutora Samira, penso que possa ser respondida no bojo de uma pergunta formulada pela doutora Thaís Luciana Castelo Branco, que diz o seguinte: gostaria de saber como se opera o cancelamento dos ônus anteriores à arrematação do imóvel. Primeiro, deve ser mediante mandado expedido pelo juiz que determinou a ordem? Ou a carta possui o condão de cancelar indiretamente os registros e averbações anteriores? Então, há ônus, suponha-se aqui, hipoteca ou outra coisa, anteriores a uma arrematação de unidade imóvel. Ela quer saber se para cancelar esses ônus há necessidade de mandado, cancelamento direto, ou se basta cancelar indiretamente a partir da exibição da carta de arrematação.
Nós já discutimos isso aqui. Já discutimos. E temos que fazer a ressalva. Em São Paulo, o entendimento é de que o cancelamento direto, o cancelamento por averbação, depende de ordem do juiz da execução em que foi efetivada a penhora. Se houver 10 penhoras, se houver 10 penhoras, 10 mandados diferentes. A não ser a penhora do processo em que ocorreu a arrematação. Essa o oficial cancela automaticamente a requerimento do apresentante. Agora, o cancelamento indireto, sem ato no registro de imóveis, esse é automático. É efeito colateral do registro da arrematação. É possível... Vou fazer um parênteses aqui. Por que efeito? Pelo seguinte, porque desaparece a continuidade, desaparece o trato consecutivo. Então é um caso de perdimento do trato consecutivo que justifica o cancelamento indireto, que já não subsiste porque a penhora era relativamente, esse é um aspecto endógeno ao registro, era relativamente ao imóvel que era de A, arrematado por B, não tem sentido manter essa penhora. Mas há aí um outro argumento que eu me permitiria aqui indicar, e não sei o que o doutor Narciso acha, é que a esta altura, com a arrematação, a constrição se subroga no produto dela. Exatamente. No produto, no preço. Exatamente. Pecuniário. Portanto, não há mais sentido manter, sequer materialmente, ou seja, formal e materialmente não se justifica manter a mais penhora. Isso sempre, esse segundo argumento sempre motivou o meu entendimento de que as penhoras poderiam ser canceladas a requerimento independentemente de título judicial. Independentemente de mandado judicial. Acredito que em algum outro estado haja esse entendimento e me parece que é jurídico, exatamente pela perda do efeito da penhora. Não pode acontecer absolutamente nada. Quer dizer, o eventual crédito do credor daquela execução vai no produto da arrematação, quer dizer, não tem significado mais aquela penhora. Ela não tem eficácia mais no registro de imóvel. E que não tem eficácia tem que ser cancelada. Ou seja, nós estamos de acordo em que... Tanto que é o cancelamento indireto. O cancelamento é indireto. E na outra vez nós havíamos feito, se bem me lembro, duas observações. Uma era, discutivelmente, eu acabei entendendo isso adequado, e salvo engano até anotei isso num voto vencedor. Dizendo que convinha que no próprio registro da arrematação se fizesse a observação lá de que estavam canceladas indiretamente as inscrições relativas às penhoras. Isso evitaria o trabalho de o arrematante averbar. Eventual, ainda que fosse sem valor declarado, algum custo, alguma coisa. Isso. E daria visualização melhor, porque imagina que não cancele, porque a orientação seja do cancelamento indireto. Em todo caso, está lá. E o terceiro, que vai ter acesso a essa matrícula, poderá imaginar que aquilo continue em vigor. Sim, o leigo, certamente. O leigo. Certamente. Então pareceria bem. Mas a segunda questão é o caso da hipoteca, porque não são todos os ônus que são automaticamente cancelados. Esse é o ponto. Então eu queria aqui observar isso. Olha, veja aqui, eu separei aqui o 799 do Código de Processo Civil. Incumbe ao exequente requerer a intimação do credor pignoratício, do hipotecário, do anticrédito ou fiduciário, quando a penhora recair sobre os bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. E depois o 804, alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrédito não intimado. De maneira que, se não houver essa intimação, não há cancelamento indireto quanto a esse. Disposição que se repete, que o Código Civil já tinha, da extinção da hipoteca, no caso de arrematação, desde que o credor hipotecário tenha sido intimado na execução. Junto com no mesmo sentido dessa disposição do Código de Processo Civil. E não é só o fato do não cancelamento, é o fato da persistência da hipoteca. A hipoteca continua produzindo efeitos. Essa é a questão. Quer dizer, o arrematante, ele precisa tomar esse cuidado. Se o credor hipotecário foi intimado. Porque senão a hipoteca persiste, ela não é cancelada porque ela continua em vigor. A arrematação é ineficaz em relação ao credor hipotecário, que pode executar contra o arrematante. Essa é a grande
questão do penhor e da hipoteca, né? Essa é a importância da disposição. Então, só resumindo, aqui o entendimento prevalecente é que, salvo esse caso de intimação exigida pela lei, cabe o cancelamento indireto, não há necessidade de... É claro que se chegar um mandado para cancelar diretamente, cancela-se, pronto, não há inconveniente, mas basta o cancelamento indireto e é conveniente, a meu ver, e acho que o doutor Narciso está de acordo, que conste do registro da arrematação a notícia do cancelamento indireto, sem necessidade de uma verbação separada, até por economia de espaço na matrícula. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, já que temos tempo, doutor Narciso, que consiste no seguinte: com o advento do novo Código de Processo Civil, desapareceu o recurso de embargos infringentes. E, em alguns estados, era o caso do estado de São Paulo, e hoje isso de algum modo ainda está aqui. O que ocorre no estado de São Paulo? O estado de São Paulo tem o julgamento dos recursos nos processos de dúvida assinado ao Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão hoje integrado por 7 desembargadores. Mas antigamente eram por 3. Depois da unificação dos tribunais e a mudança do regimento do tribunal, passou a ser um órgão integrado por 7 desembargadores. Pois bem, os embargos infringentes, eu me lembro ainda dos tempos anteriores, eles eram não conhecidos com o argumento de que não havia previsão regimental, nem no direito organizatório local, de um órgão para julgá-los. Então, uma votação de 2 votos contra 1, não se conhecia embargos infringentes. A questão é esta: agora já não há mais embargos infringentes, mas um recurso obrigatório do acórdão, do acórdão majoritário. Eu nem sei como comportar isso no sistema do Conselho com 7 desembargadores. Mas imaginando num estado que sejam 3 desembargadores e que haja uma atribuição dessa, eu penso que é preciso compor e obrigatoriamente julgar seu recurso convocar pelo menos mais dois desembargadores para julgar. Eu não tenho processo do Conselho Superior da Magistratura, mas se o meu cliente perdesse por 2-1 num processo, eu pediria o julgamento estendido, sem dúvida nenhuma. Até porque, embora seja um processo de natureza administrativa, como está previsto na Lei de Registros Públicos, agora, antigamente ainda podia haver alguma discussão, e acho que a discussão nem tinha muita justificativa, porque o que a Lei de Registros Públicos faz? Prevê que se aplique na fase recursal a apelação. Bom, não diz o que é esta apelação, mas nós temos que buscar em um de 2 lugares como fonte analógica. Ou no Código de Processo Penal, que trata da apelação, ou no Código de Processo Civil. Evidente que deve ser no Código de Processo Civil. Parece isto. Ora, então já aí se tenderia a entender cabíveis os embargos infringentes. Agora, com maioria de razão, há um dispositivo expresso no Código de Processo Civil, salvo engano, o artigo 15, que manda aplicar as normas do processo civil também ao processo administrativo. Então, nesse caso, parece que caberia. E não vejo motivo para não caber. Não vejo motivo. Como eu defendi que os prazos nos processos, aqui mesmo, nos processos administrativos do registro imóvel, se contassem em dias úteis. Eu não via, mas a Corregedoria de São Paulo estabeleceu que são dias corridos e agora a norma administrativa não é mais omissa, que o Código de Processo Civil fala na omissão da norma administrativa. Bom, mas aí agora vamos entrar num debate curioso. É que eu não considero que a Corregedoria pudesse suprir. Essa norma da Corregedoria não está dentro dos limites da Lei de 1935. É um entendimento respeitável da Corregedoria, mas eu não acho que é a norma administrativa. Em todo caso, não estou dizendo que não compram isto. Sim. Mas acho que não é esse o entendimento da... Na verdade, seria da lei, né? Seria da lei. Seria da lei. A lei de registros públicos, a lei de parcelamento de solo. Exatamente. Porque o que nós temos que ver para saber se uma norma tem esse caráter ou não, em primeiro lugar, é a competência. Tem competência constitucional para editar a lei? Não. Não tem. Pronto. Ponto. Ponto e basta. Mas para nós que cumprimos as normas da Corregedoria... Pois tem que cumprir, claro. Longe de mim dizer isto, aqui é uma discussão acadêmica, certo. E longe também de mitigar a autoridade que possui, a autoritas da Corregedoria Geral.
das corregedorias gerais. Mas é preciso observar que, do ponto de vista constitucional, não tem competência para isso. Sabe que até hoje existe alguma dúvida entre os oficiais sobre aqueles prazos da qualificação dos títulos? De 10 dias, 5 dias, alguns continuam contando em dias úteis e outros contam em dias corridos. Pois é. Ainda contam em dias úteis, porque não sei qual, porque me parece que a norma anterior falava em dias úteis e de repente tiraram úteis e ficaram só os dias e o pessoal continuou utilizando. E realmente, às vezes 5 dias para qualificar um título não é bastante, não. Às vezes a celeridade tem que ser compensada pela ponderação. Tem poucos funcionários e às vezes entram 2, 3 títulos complicados para qualificação e não é fácil qualificar isso. Eu chamo a atenção para um caso aqui que mostra essa dificuldade de compatibilização entre uma suposta norma administrativa ou mesmo uma norma, pelo menos editada, positivada está. Saber se ela tem esse caráter ou não é outra coisa, discutível. Por exemplo, o Código de Normas aqui de São Paulo, as normas de serviço de São Paulo, prevêem dispensa de apresentação de certidão em determinados casos. Sabidamente. E o INSS parece que não está muito satisfeito com essa orientação e às vezes aplica até multa pelo não recolhimento do tributo nessas hipóteses em que a Corregedoria dispensa. Com base na lei. Com base na lei. Ou seja, o INSS com base na lei, a Corregedoria com base numa controversa declaração de inconstitucionalidade, que eu acho que não poderia ser reconhecida pela via administrativa, aliás, não foi nessa Corregedoria atualmente atuante, ou seja, isso vem de gestões anteriores, acho que não podia. E, sintomaticamente, a Corregedoria não toma nenhuma providência em relação aos oficiais que continuam suscitando dúvida porque fazem a exigência da CND, compreendendo a dificuldade, exatamente. Aliás, como as sessões do Conselho são públicas aqui em São Paulo, e em toda a parte sessões, esses julgamentos são públicos, eu posso trazer a notícia. Tem havido já entendimento. Algumas votações têm ficado 4-3. O decano tem algumas vezes me acompanhado e o Renato Salles de Abreu também tem me acompanhado. Com o argumento de que eu chamei a atenção do senhor, olha, o registrador não pode ser obrigado a descumprir isso se ele tem uma lei. Ele considera que ele não tem o direito de dizer que é inconstitucional essa lei, nem pode dizer, tem que cumpri-la. Se não cumprir, vai ser multado, está sujeito a uma responsabilidade civil, ademais da responsabilidade de natureza fiscal. E alguns estão entendendo efetivamente que... E a exigência que ele faz da certidão negativa não é ilegal, porque está prevista na lei. Está prevista na lei. A qualificação... Nós um dia aqui vamos ter a oportunidade de discutir exatamente isso. A inconstitucionalidade e o seu possível reconhecimento na esfera administrativa. Como é que se reconhece, quando cabe, se é que cabe. Mas hoje, doutor Narciso, vamos terminar o nosso programa aqui, já temos um tempo de 40 minutos, mais ou menos, que é o tempo que eu considero adequado para nós. E hoje, especialmente, porque a garganta está bastante limitada. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção que todos dispensaram aqui ao nosso programa, excusar-me mais de novo da minha voz e da tosse que ocorreu de vez em quando, e agradecer ao reitor da Unregistral, presidente da ARISP, doutor Francisco Raimundo, pela promoção dessa nossa atividade acadêmica. Em todo caso, extremamente... Eu queria só contar o seguinte, quando eu fui para a Vara de Registros Públicos, a convite do Dr. Narciso, isso lá em 1984, era comum que o Dr. Narciso, 1 ou 2 vezes por semana, subisse da Corregedoria Geral, onde ele estava convocado, até a Vara de Registro, no 22º andar, lá do Fórum João Mendes Júnior, e nós, o que estamos fazendo aqui, fazíamos lá. Lembra-se? Horas conversando, debatendo sobre assuntos de registro. E eu aprendi muitíssimo com o doutor Narciso nessa ocasião. Eu me lembro, aproveitando isso, um pouquinho antes ainda, nós discutíamos assim com o doutor Zé Celso de Melo Filho, que era nosso curador. Do Supremo Tribunal Federal, que era o nosso curador lá. Nosso curador lá. Muito bem. Agradecendo a todos, parabenizando mais uma vez o nosso competente serviço técnico e administrativo. Até o próximo programa. Muito obrigado.